Vocês um minuto, porque está acontecendo nesse momento a convenção em Milwaukee. A qualquer momento Donald Trump terá a palavra. Eu quero Luca Bassani comentando desta convenção. Quem está nos assistindo agora, o que mais ao vivo no lado direito da sua tela. Luca Bassani, o que se espera desta convenção? Como Trump deve se portar nesse momento? Olha, Capês, hoje a maior expectativa é para o anúncio do do candidato à vice-presidência na chapa de Donald Trump. Lembrando que quando concorreu e venceu em 2016 era Mike Pence, então governador de Indiana, mas eles acabaram rachando no final do mandato em 2020, e consequentemente não tem mais relações políticas tão amistosas. Dentre aqueles três que eu mencionei mais cedo que poderiam ser os candidatos a vice, o senador da Flórida, Marco Rubio, já disse à imprensa que ele não será o candidato, enquanto que o próprio governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, também disse que não será ele, portanto pode ser qualquer um. Donald Trump é uma pessoa muito espontânea em suas decisões. Alguns dizem que pode escolher uma mulher ou até mesmo um candidato, um político negro muito influente para tentar penetrar nessas camadas demográficas onde teve má votação em 2020, quando perdeu para Joe Biden, mas tudo será anunciado hoje por volta das 3h30 da tarde, horário de Wisconsin, né, o horário de Milwaukee, onde acontece a convenção, que deve ser mais ou menos umas 4h30, 5 da tarde, horário de Brasília. Nós estaremos aqui de plantão para analisar todas essas questões e também passar adiante a decisão quando ela for tomada. Qual será o perfil do vice-presidente Donald Trump? Laércio, Uliana. Olha, é muito difícil fazer uma aposta em relação a qual é o perfil que ele vai buscar. Como já disse o Bassani, ele é muito espontâneo e sai muita coisa da cabeça dele. Sim. Eu penso que será um negro ou um latino. Ou seja, esse deve ser o perfil? Penso eu que vai ser o perfil para poder uma aproximação. Esse eleitorado, né? Esse eleitorado que está um pouco ali, os imigrantes legais. Penso eu que seja esse. Mas é muito difícil de falar, Capês. Justamente porque, como ele é uma pessoa que todo momento ele tem uma opinião própria, faz uma visualização própria e não anuncia o que vai fazer, é difícil fazer uma programação. Nikki Haley não seria uma boa candidata? Uma mulher mais à direita? Ou tem o mesmo perfil do eleitorado do Trump e pouco acrescentaria? Acho que pouco acrescentaria, nesse caso. Tem o mesmo perfil? Acho que um pouco acrescentaria em relação a isso, porque aparentemente eu não sei se ele tem tanta afinidade em relação a ela que conseguiria trabalhar com ela nesse aspecto. Como ele já teve um problema com Mike Pence. O Mike Pence lá por causa da assinatura do Biden, penso eu que ele faria o quê hoje? Seria um pouco mais conservador nessa escolha, alguém muito mais alinhado a ele. Sim. Davi Andrade, talvez uma mulher seria uma boa candidata? Você está com a análise do Laércio, Juliano? Não, eu acho que o Trump vai querer costurar alguma coisa para aumentar o eleitorado dele. Vai ser inteligente se tomar uma medida dessa, né? Mas eu estou aqui com o Laércio também. É uma caixa preta, né? Não sabemos, né? O que vem da cabeça do candidato Trump. Eu só queria, Capês, uma observação aqui em relação ao comentário do Guilherme, que é, primeiro, né? A gente está falando de fatos aqui. Nós não podemos dizer que não existe uma concentração absurda da militância esquerdista nas editorias dos jornais da grande mídia aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Isso é fato. Não, mas peraí, como é que se identifica uma pessoa? Não, pode concluir. Retomando a discussão, Guilherme Mendes, qual o perfil, na sua opinião, do vice-presidente ideal do seu ex-adversus, Donald Trump? Meu ex-adverso não, aliás, a minha solidariedade. Fiquei muito triste e consternado em ver essa cena, que para mim é a falência de qualquer civilidade, né? Mas eu imagino que ficaria muito feliz se, de fato, o ex-presidente Trump trouxesse para a sua base, como vice, um representante da comunidade latina, né? Comunidade essa que ele tão atacou e responsabilizou, em parte, pela decadência de algumas cidades com a perda de empregos, pela situação econômica de alguns locais. Ele dizia que isso, em grande medida, era por conta da presença dos imigrantes. E a gente sabe que grande parte da população imigrante dos Estados Unidos é de origem latina. Se ele contemplasse esse público, eu acho que teríamos aí uma inovação. Ou então um negro, que é outra parcela da sociedade americana que também sofre bastante, seja com as abordagens policiais, muito parecidas com o que ocorre aqui no Brasil, ou seja, pela própria questão
do apartheid e da discriminação histórica com que os Estados Unidos vem lutando há muitos e muitos anos. O Laércio quer fazer uma proposta aqui, hoje é a ideia dele. Diga lá. Por que não uma pessoa preta, latina e mulher? Seria fantástico, mas será que tem alguém nesse perfil lá para ele colocar? Mas Guilherme, aí... Se ele conseguisse... Eu vou mudar minha opinião. Veja, e não que eu ache que a escolha de um vice tenha que ter uma questão identitária, e isso de verdade não faz muito sentido. É mais importante você trazer pessoas que defendam as bandeiras da defesa do direito dessa população do que propriamente um representante. Aqui no Brasil a gente tem uma série de negros que falam contra negros, imigrantes que falam contra imigrantes. É uma distorção absoluta e isso também ocorre na sociedade americana. Eu peço e espero que seja um candidato que defenda essas populações. Se ele, de fato, vai pertencer ou ter o fenotipo dessa população, aí eu acho que é uma questão a se pensar e, de verdade, eu não conheço de forma tão pormenorizada para falar, não, tal pessoa atenderia nesses requisitos que você bem colocou. O KP, seja lá quem for, o Trump vai brigar com ele nos vai acabar brigando. Tá? Luca Bassani... Vai colocar lá. Luca Bassani, descreve pra gente todas essas preliminares que estão aí, pessoas aparecendo nesse verdadeiro esquenta antes da chegada do candidato Donald Trump. O que você acha? Como é que você está vendo essa convenção desenrolar dela? Com imagens ao vivo nesse momento, do lado direito do vídeo e recuperadas do lado esquerdo. Olha, Capês, há alguns minutos um cantor veio para cantar o hino nacional, sempre o hino nacional cantado no começo dessas convenções partidárias, e depois representantes da sociedade civil e outras celebridades que eventualmente apoiem a candidatura de Donald Trump. Nós vimos aí alguns com capacete de bombeiros, sempre os republicanos tentam se aproximar dos bombeiros, das forças policiais, dos agricultores, né, representando essas classes trabalhadoras dentro da sociedade. Vimos alguns outros com chapéu típico dos cowboys americanos, representando também a classe agricultora, e agora tantas outras celebridades, outras pessoas importantes falarão antes de Donald Trump, por volta das 13h30, horário de Milwaukee, umas 4h30, horário de Brasília, fará o seu primeiro discurso público desde o atentado e provavelmente já trará o nome do seu candidato a vice, que muitos especulam há vários meses, pelo perfil demográfico, tentando transformar a sua base eleitoral em algo mais amplo, talvez indo para o público feminino, com uma candidata mulher, ou público latino, ou público negro, que foram partes da demografia americana, onde ele não teve tanta penetração na eleição de 2020 em alguns estados e acabou perdendo para Joe Biden. Meu querido Laércio Uliana, você vinha falando e o Davi Andrade também disse que mudou de ideia agora. O que foi? Bem, primeiro que eu penso que, diante dessa circunstância, qual seja o vice, não vai influenciar pouca coisa na eleição. O Trump só precisa não perder agora. Exatamente. Só basta não fazer bobagem. Para ele mesmo. Porque o Joe Biden, como já falamos, está com a imagem fragilizada. Sim. Nem quem é democrata está acreditando mais nele, por causa da imagem. A abstenção pode ser alta esse ano. Hein? Então, é isso que eu tenho trabalhado. A abstenção vai ser alta, se no caso não trocar o Biden. Além do que, com essa tentativa agora de homicídio, em relação ao Trump, o que vai acontecer? Ele saiu fortalecido, a imagem dele que está aqui no vídeo agora, com o braço levantado, mostra o que é uma pessoa vitoriosa, que não tem medo. Em contraponto, é o Biden fragilizado. Por isso que eu digo, cabeça, eu não acredito que o atual vice, qual ele escolhe, vai influenciar muita coisa. Ele poderia estar até pensando nisso, mas a partir das últimas horas, acho que virou o jogo, né? Mudou totalmente. Nesse sentido. O eleitor do Trump, ele vota nele, né? O vice, não, ele pode até pegar quem está fora do universo dele aí, com um bom vice aí, mas o eleitor do Trump, que seja quem for o vice, vai mudar de ideia. Agora eu pergunto, haveria caminho ainda, Guilherme Mendes, para substituição do candidato Joe Biden? Você que quer uma análise de todos. Trocar Joe Biden por Michelle Obama, por exemplo, agora? Eu acho que essa seria a possibilidade de o Partido Democrata tentar apertar um pouco essa disputa. Mas veja, também tem uma outra questão a ser avaliada. Nós temos há 4 meses da eleição. Essa escolha vai ser direcionada em grande parte, creio eu, pelas pesquisas de opinião.
Ainda é cedo para se mensurar qual vai ser o impacto do atentado no eleitorado americano. De modo que o Partido Democrata, se tinha um problema muito grave em como fazer a substituição de Joe Biden, talvez se verificar que, de fato, essa eleição está perdida, permaneça com a candidatura dele, não causando ainda um racha maior dentro do partido, já que, a depender do que os institutos de pesquisa mostrarem, o descolamento de Trump na liderança pode se acentuar. E se isso vier a acontecer, aí fica mais difícil ainda encontrar um substituto para Joe Biden, porque quem vai querer entrar para perder uma eleição de uma forma, se bobear, até mesmo vexatória? Temos que aguardar, acho que um pouquinho mais. A movimentação do eleitorado frente ao atentado, que é um evento totalmente imprevisto e cuja reação a gente ainda não sabe medir, certamente vai começar a aparecer em alguns dias, conforme forem saindo as próximas pesquisas. Acho que isso sim é que vai balizar a decisão do Partido Democrata. Meu querido Luca Bassani, só queria os seus comentários finais aqui, estamos terminando quase o nosso horário, mas queria ouvi-lo, qual a sua avaliação final do atentado, o que se espera dessa convenção e do encaminhamento dessas eleições? Eu acredito que o encaminhamento ele já foi dado desde o início desse ano, quando Joe Biden começou a demonstrar esses sinais de fraqueza, essas gafes que antes passavam despercebidas e agora se tornaram cada vez mais evidentes para o eleitorado americano, que a posição do homem mais poderoso do planeta não é tão confortável com essa lentidão, com essa falta de vitalidade que é necessária para realizar o trabalho de presidente dos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, nós vemos que muitas teorias conspiratórias caíram por água abaixo. Isso serve talvez para trazer o público, o eleitorado mais radicalizado, um pouco de volta à realidade e muitas vezes ver o mundo como ele é e não como nós gostaríamos que fosse ou como nós achamos que seria na nossa visão ideológica, muitas vezes muito parcial de um lado ou do outro. E Donald Trump, que já estava se fortalecendo naturalmente. Luca Bassani, olha, infelizmente nosso tempo acabou. Time up. Muito obrigado. Nós seguimos agora direto com o 3 em 1, Evandro Cini e seus debatedores, seguindo direto.